novas perspectivas. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Já está começando a se modificar, né? Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me toda a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizar. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então nós vemos aqui a grande mudança dele. Nós vamos vendo ao longo desse livro a transformação de André Luiz. E aqui nós já vimos uma grande transformação. Ele diminuiu a curiosidade e ele começou a orar, começou a ficar com a mente dele em prece, pedindo ao Mestre Jesus que o ajudasse a melhorar e ajudasse a encontrar uma forma de servir. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Então o próprio Rafael estava ali, deve ser um espírito mais elevado, podendo observar os pensamentos de André, vendo que ele estava em oração, estranhou, achou que ele não teria se modificado tanto. A gente vai ver a modificação, o aprendizado do André caminhar em passos largos. Deixou-nos o aeróbus à frente do espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio um velhinho simpático, cujo semblante revelava entrando singular... Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André. Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem, o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo. Talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores,
Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Olha o que ele está colocando aqui, a mudança dele. Né? Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Quantos de nós não gastam tanta energia em coisas que não servem para nada? Nós temos que lembrar que nós temos a obrigação de trabalhar, de pagar as nossas contas. Ninguém está colocando em relação a isso. Mas mesmo no trabalho nós estamos aplicando o nosso orar e vigiar e as nossas transformações, servindo e ajudando o outro. Fora do trabalho remunerado, nós devemos e temos que continuar a nossa vontade de servir, de aprender, de crescer, continuar o nosso orar e vigiar, a nossa reforma íntima e fazer um balanço no final do dia, como diz Santo Agostinho, para verificarmos o que nós fizemos que realmente faz diferença, o que nós fizemos que nós vamos poder levar para a eternidade. Porque nós somos imortais. Então, quanta energia gasta com bobagem? Quanta energia gasta com discussões que são infrutíferas? Quanta energia gasta com redes sociais, com programas de terceira categoria? Vamos fazer uma análise da nossa energia sagrada. Né? Nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Então nós temos que olhar para a energia que gastamos e gastarmos bem essas energias. Utilizarmos a palavra de uma forma boa, construtiva, se não ficarmos calados se a palavra não for boa e não for construtiva. Utilizarmos o tempo é sagrado, o tempo é uma dádiva, um presente de Deus. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nesse planeta para crescer e para melhorar. Então nós temos que aproveitar cada dia, cada minuto, cada instante desse tempo para nos modificarmos e nos melhorarmos, que é o que está acontecendo aqui com o André. Ele está se transformando. Satisfeito, notava ele no fundo do meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Ele queria serviço, mas que fosse condizente com a posição dele. Ele não desejava servir aonde fosse necessário, servir verdadeiramente, né? Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. É isso que nós temos que entender, o valor do tempo. O tempo que nós temos aqui é precioso, né? E entender as bênçãos santificantes da oportunidade. Pegarmos todas as oportunidades que tivermos aqui para aprender, para crescer, para melhorar, para servir. A gente tem que pegar com as duas mãos, porque o tempo é valioso e as oportunidades passam. Elas passam pela gente. E se a gente não prestar atenção, a gente perde as oportunidades que passam. Oportunidades de crescer, de aprender, de melhorar. Depende de nós, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. Ele queria mais do mesmo, né? Ele não queria mudar nada. E agora ele quer. Agora ele realmente quer mudar. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Quem te viu e quem te vê, né? Olha que beleza a mudança aqui do André. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é você mesmo, o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Silencioso, como quem encontrava resoluções imprevistas, Genésio acrescentou: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo,
e acender-me no espírito novas esperanças acentuou. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. A gente vê isso em todas as colocações, né? É o ditado chinês, né? Que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É o que ele está colocando aqui. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Identificando minha ansiedade, concluiu: Desculpa. É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: Solicito a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondeu, afirmando gentil, às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se ao conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado. Se deseja acompanhar-me? Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos. Então nós vimos aqui, né, ele viu ali vários edifícios, né, como se fossem colmeias. E aqui o Tobias está explicando que é ali que são preparados tudo que se usa no nosso lar. Temos aqui grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos, em geral, dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria que comunicava os pavimentos inferiores. Então a gente vai ver aqui que o Ministério da Regeneração ele está ligado ao umbral mais grosso, né? O umbral mais difícil. Porque aí é o que ele coloca, depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria que comunicava os pavimentos inferiores. Então essas escadarias levavam para os pavimentos inferiores, né? E pavimentos inferiores de energia, de vibração, porque está mais ligado à crosta, está mais ligado ao umbral, né? Que é ali que eles começam os primeiros socorros, né? As primeiras pessoas que são trazidas, que são tiradas do umbral grosso, como o André foi tirado, são levadas ali para os primeiros socorros, depois serem encaminhadas para outros lugares. Desçamos, disse Tobias em tom grave, e notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem
não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então a gente vê aqui o respeito ao outro. Aqueles irmãos que estão vindo ali do umbral mais grosso, dos lugares de penumbra, dos lugares mais escuros, eles teriam muita dificuldade, né, de irem direto para lugares com energias diferentes ou com muita luz. Então eles começam os primeiros trabalhos, os primeiros tratamentos ali nas câmaras retificadoras que ficam ali junto do umbral, né, nos fundos, no porão, né, do nosso lar, para que eles fiquem mais, digamos assim, aconchegados, que eles se sintam melhor, que eles se sintam bem, até que eles tenham condições de poderem ir para lugares que tenham uma energia diferente e principalmente mais luz. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.